Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? E o Corinthians jogou como nunca e perdeu como sempre contra o Flamengo. São os últimos 20 jogos, 12 derrotas do Corinthians. Não tá bom um retrospecto recente do time paulista contra o Carioca, o clube carioca, o Flamengo. Rapaziada, ó, vocês corintianos, eu sei que é uma zoação isso aqui, tá? Beleza? Com todo respeito à entidade do Corinthians, com todo respeito ao Corinthians, mas não é comigo que, se vocês ficaram bravos com a minha brincadeira, não é comigo que vocês têm que ficar bravos. Hoje vocês têm um outro personagem pra vocês ficarem bravos, que é o Yuri Alberto. Tá certo? É de unanimidade nossa aqui, decidimos que se esse clássico de ontem teve algum vilão, esse vilão foi o Yuri Alberto. Não só pelo pênalti perdido, mas pelas inúmeras chances perdidas no primeiro tempo. Se inscreve no canal, deixa o like e bora falar sobre esse jogo. Clássico, né? Corinthians e Flamengo tem sido sempre foi um clássico, as duas maiores torcidas do Brasil, os dois times considerados times do povo do Brasil e sempre decidindo campeonatos ou então fazendo jogos interessantes. E pro Corinthians não tá bom esse retrospecto, cara. Principalmente num dado levantado numa estatística aí, que às vezes você fala, pô, estatística... Como que os caras vão buscar essas estatísticas, né? São os caras rato aí de estatísticas que ficam, acho que, vasculhando qualquer dado, qualquer mudança, qualquer coisa diferente para colocar como uma estatística. E tem a estatística do Corinthians, que toda vez que o Corinthians vai apresentar um novo uniforme e joga contra o Flamengo, ele não vence. Perdeu em 2018, 2020, 2025 este ano e mais uma vez foi apresentado dessa vez o uniforme, diga-se de passagem, com todo respeito, horroroso. Eu achei muito feio esses detalhes laranja, essa cor preta, não achei que combinou, não ornou com o clube. Também não entendi muito bem qual foi, o que a Nike quis fazer, achei feio. E pior, cara, que todos os uniformes que estão apresentando aí e foram as derrotas do Corinthians são os uniformes feios. Acho que o último que não é tão feio que foi apresentado foi em 2025, em abril, né? Esse ano em abril, que eu acho que é a camisa número 1 agora do Corinthians, que foi no primeiro turno, que eles perderam também para o Flamengo. O jogo em si, o resultado não reflete o que foi o jogo. Para mim, era um jogo para muitos gols. No máximo, uns 4-3, no mínimo, uns 2-2, um empate com 4 gols. Porque o Corinthians jogou muito. Cara, o primeiro tempo foi o melhor jogo do Corinthians nas últimas rodadas, assim. De jogo jogado mesmo, de bola, de criação, de movimentação, de marcação, de triangulação, de achado de passes. Do Yuri Alberto saindo muito bem no meio dos defensores, jogando muito bem. Cara, e o Corinthians foi muito bem, jogou muito bem. Tem um pênalti e aí é onde tudo começa a deslanchar à noite pro Yuri Alberto. Não tem como. Ele vai ali, tem a oportunidade de fazer o gol, acabam tirando e no rebote o Léo Pereira vai e acaba fazendo o pênalti. E ali vai o artilheiro, o Yuri Alberto, cobrar. E, cara, e ele vem me lançar uma cavadinha. Se for, cara, tudo bem, vamos lá. Cavadinha, ela tem aquela lá. Se faz, fica grandão. É frio, sai assim, né, gelado. Agora, se perde, é um mico total, ainda mais do jeito como foi. Rossi sentado no chão, defende, levanta colocando um dedo na cara dele. Aqui não, aqui não. Cara, muito engraçado isso daí. Porque ele vai todo destambelhado, bater na bola, fazer essa cavadinha meio... Sei lá, o jeito que ele foi... Você vai ver na hora que ele vai chutar, já parece que a perna já tá pesando já antes da hora. E ele vai dar uma cavadinha muito feia. Feia demais a cavadinha. A lá Pato, né? Contra o Grêmio na Copa do Brasil em 2013. A lá Pato foi essa cavadinha. Diferenças temos ali. Foi um mata-mata, um momento importantíssimo. Outro não deixa de ser um jogo importantíssimo em casa. Onde o Corinthians não vence há 7 jogos. O Corinthians não vence na Allianz, perdão, me desculpa, na Neoquímica Arena. O Corinthians não vence ali há 7 jogos, já 7 rodadas do Brasileirão. Então,
embora o Corinthians está numa zona confortável, mas para sair dessa zona de conforto é 2 palitos. Basta 2 rodadas ruins e os adversários vencendo. E do outro lado, pro Flamengo, foi a rodada maravilhosa. Palmeiras perde pro Bahia, Cruzeiro perde pro Vasco e o Flamengo vence e deslancha lá na frente na liderança, sobe, aumenta a vantagem. Agora vai ter um confronto importantíssimo contra o Palmeiras, confronto direto. Se vencer, aumenta mais essa gordura. E para mim, venceu contra o Palmeiras ali, eu acho que o Flamengo dali já vai só contando as rodadas para ser campeão, porque eu acho que o Flamengo não vai perder mais jogos, é um time muito consistente. Ontem a gente viu que no primeiro tempo faltou perna, os caras estavam realmente cansados, teve um jogo difícil na quinta-feira contra o Estudiantes lá na Argentina, então tem tudo à volta, a preparação, descanso, repouso, recuperação, mas tudo isso ainda pesa, jogar depois de 3 dias. Só que aí vem o trunfo do Flamengo, que é o que ele conquistou durante esses anos de estabilidade, de tendo dinheiro, é o quê? Um elenco forte. E ele possuindo esse elenco forte, a gente percebe que foi aonde mudou exatamente. No segundo tempo, o Corinthians faz o gol com o Yuri Alberto, sai à frente, um bonito gol. Yuri Alberto consegue dar uma arrancada ali, passa pelo zagueirão e fica cara a cara com o Rossi, chuta cruzado, faz um golaço, né? Compensa ali a cagada que ele fez no primeiro tempo, se redime ali com a torcida, vai comemorar com a torcida, toma um cartão amarelo por ter ido lá no meio do povo, mas só alegrias. Mas minutos depois, o Arrascaeta vai e me faz o gol que vai ali dando um empate. E ali no segundo tempo só deu o Flamengo. O Flamengo que não jogou no primeiro tempo, viu o Corinthians jogar e passear, começa a jogar, começa a tocar, começa a fazer triangulações, começa com o Carrascal jogando muito bem, começa a colocar o Corinthians na roda e troca de passes aqui, troca de passes ali, Bruno Henrique muito bem, e acaba com que o Flamengo vai criando, empilhando oportunidades, levando perigo, e era questão de tempo, você observava que o Flamengo faria mais algum gol. O Corinthians já estava meio que ali sofrendo demais, e aí vem o banho de água fria, que é quando você olha para o banco do Corinthians, você começa a substituir, tem alguns jogadores, uma molecadinha, um jogador Thales Magno, Vitinho, jogadores que já foram bons, já viveram sua época, e do outro lado você tem jogadores vivendo no auge físico, no auge da sua capacidade técnica, que é o Flamengo. Você vai ver o Flamengo vai trocando, num lado tem o Saúl, tem o Jorginho, e se for substituir, tem o Carrascal, tem o Plata, entendeu? Tem o Luiz Araújo, e você fala, poxa vida, caramba, olha esse time do Flamengo. Começa a substituir, só tem craque ali. E ali é onde vem a questão do Flamengo superior, o elenco, onde o elenco pro campeonato de pontos corridos é o principal trunfo para quem quer ser campeão, é ter um elenco cheio, recheado, não recheado de bagres, recheado de jogadores ruins, mas recheado de jogadores de qualidades ou de jogadores médios, medianos, que fazem ali o trabalho duro, pesado e que não muda muito o seu time titular quando entram. E no caso do Flamengo, quando esses jogadores entram, eles não só mudam, como às vezes, dependendo da situação, melhora em muito o nível do time em campo. E foi o que aconteceu, foi melhorando, e ali sai o segundo gol numa ótima jogada trabalhada, começa com o Emerson Royal, do Royal vai pro Jorginho, do Jorginho tem o lançamento pro Plata, e ali tem a grande confusão. A disputa de bola ali na lateral, e, cara, clássico, interestadual, entre Flamengo e Corinthians, e não ter nenhuma, não ter nenhuma reclamação, não ter nenhuma polêmica, é raro. E dessa vez a polêmica, eu acho que é uma das polêmicas, das mínimas polêmicas, vamos assim dizer, nem tão, que interferiram tanto no jogo assim, no resultado em questão. Foi lateral para o Corinthians, o Bandeirinha, que estava a pouco metro ali, dá para o Flamengo, e o Plata, que não faria esse gol se tivesse Gandula, porque o Gandula seguraria com certeza a bola. Ele agora, com aquela nova tecnologia, né, de deixar as bolas num cone ali certinho, num lugarzinho pronto, preparado para só pegar, o Gandula só repõe ali quando não tem mais ela ali, e o Plata
ligeiro, pegou, faz a cobrança ali, percebe o Carrascal livre tem o Arrascaeta como uma possibilidade de passe, a Arrascaeta puxa a marcação do Mateuzinho e do lado esquerdo vem o Luiz Araújo livre, que o Mateuzinho sai para cobrir ali o espaço onde o Arrascaeta vai entrando e deixa o espaço livre, vago pro Luiz Araújo somente receber e chutar de primeira, dando aquela chapadinha num cantinho, estilo sinuca, para vencer o Hugo e fazer o 2-1 já ali no finalzinho do segundo tempo. E o Palmeiras... Oh, meu Deus, eu tô incutido com o Palmeiras. Me desculpa, a torcida corintiana e flamenguista. E o Flamengo sai à frente, vence e tá muito bem na questão do campeonato de pontos corridos. Tem um time sólido, não vence convencendo, mas o mais importante do que convencer é vencer, é os 3 pontos, é fazer gol, seja de canela, seja de joelho, seja de bunda, seja de barriga. Importante é fazer gol, assim também importante no campeonato é fazer 3 pontos. Parabéns, Flamengo, pela vitória, parabéns, Corinthians, pelo desempenho, mas jogou como nunca e perdeu como sempre. Às vezes, detalhes fazem diferença. E hoje o detalhe que fez a diferença foi o banco, a equipe do Flamengo, que é muito melhor do que o elenco do Corinthians em si. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like e bora!